Então, eu diria que são vários gatilhos que o gestor tem que estar atento e a equipe tem que estar preparada para ela ter esse olhar de águia para evitar que a gente tenha um incidente. E se tiver um incidente, que a reação seja rápida. Fala pessoal, Vortex Cast pousou em Fortaleza. Estamos aqui hoje para bater um papo, continuar e batendo um papo sobre segurança. Me apresentando, meu nome é Vitor Elosta, sou especialista em cibersegurança e inteligência artificial aqui pela Vortex. Integro hoje o time comercial. Estou com um time de feras aqui hoje para a gente bater esse papo. Vai ser bem legal. Estou com o Gustavo Brum aqui também, que é da nossa equipe comercial. Se apresenta aí, Gustavo. Bom, prazer a todo mundo. Chamo-me Gustavo Brum, sou especialista em cibersegurança no âmbito industrial da Vortex. Estamos aqui para trocar ideia com esse time de feras aí que você comentou. É isso. Integrando aqui a nossa mesa, nosso bate-papo hoje, a gente tem aqui o Vinícius e o Edinaldo. Vou pedir para vocês se apresentarem aí. Vinícius, começa você aí, fala um pouquinho quem que é o Vinícius aí. Bem, eu sou Vinícius Amarajás, gerente TI do Grupo Aço Cearense. Para mim é um prazer estar aqui. Agradeço o convite, Vitor, Gustavo, Edinaldo. Para mim, realmente é muito prazeroso trocar ter esse momento, trocar essas experiências, bater esse papo. Então, agradeço realmente de coração esse convite. É isso. Fala, Edinaldo. Quem que é o Edinaldo aí? Conta pra gente. Bom dia, pessoal. Meu nome é Edinaldo Araújo, sou coordenador de segurança da informação da PagMenos. Tenho uns 20 e poucos anos aí na área de tecnologia e alguns desses na área de segurança. Agradeço o convite, muito bom estar com a Vortex aqui, com o Vinícius, com todos vocês. E é bom sempre estar compartilhando informação, aprendendo mais. Eu acho que temos muito a aprender hoje aqui. A gente que agradece a presença de vocês. Hein? A gente que vai aprender com vocês hoje aqui, tenho certeza absoluta disso. Pelo menos eu vou aprender com todos vocês aqui. Bom, antes da gente começar aqui, a gente separou alguns blocos de perguntas. Queria convidar você que está assistindo a gente aí mais uma vez a seguir o nosso canal aí no YouTube, seguir a gente também no LinkedIn para não perder nenhum episódio. A gente fez nosso primeiro em São Paulo, a gente está aqui em Fortaleza hoje, a gente vai rodar ainda mais algumas cidades. Então, para não ficar de fora, não perder nenhum episódio, nenhum assunto, nenhum tema que a gente vai estar abordando, não tem outra alternativa que não seja seguir a gente lá nas redes, tá? Então, conto com vocês aí nessa missão. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui, né, gente? O primeiro bloco a gente vai falar aqui basicamente de contexto, do cenário atual de vocês. A ideia é que a gente compreenda, que vocês consigam trazer aqui para essa conversa um pouco das experiências de vocês no dia a dia de vocês. Então, a gente está muito curioso, obviamente, para saber como é que vocês estão lidando com todos os desafios envolvendo segurança, envolvendo o ambiente crítico de operação que vocês têm hoje. Então, quando a gente fala de segurança e ambiente crítico, vou fazer uma pergunta básica. Qual que é a relevância para vocês, a importância para vocês de ter cibersegurança olhando para esse mundo de operações críticas? Apesar da pergunta parecer óbvia, né, a gente sabe que não é uma realidade de 5, 10 anos atrás. A gente tinha isso completamente separado, apartado. O ambiente industrial era um ambiente industrial, o ambiente de segurança era um ambiente de segurança, e vocês não conversavam muito, né? Esses ambientes não conversavam muito, eles operavam basicamente em silos diferentes, né? O ambiente industrial tinha sua própria equipe de segurança, que normalmente era um cara que vinha de infraestrutura e conhecia muito pouco de segurança, mas tocava ali o dia a dia, e isso mudou. Né? Então eu queria enxergar um pouquinho, entender um pouquinho como é que vocês enxergam esse desafio, como é que vocês enxergam a importância de ter cibersegurança associada a esse ambiente industrial de vocês. Aí, fica sem briga, para começar. Pode Vinícius, vai lá. Eu posso contribuir com essa pergunta. Boa. Porque no Grupo Aço Cearense a gente tem feito várias ações para elevar o nível de maturidade da nossa jornada de cybersecurity. Que eu digo que é uma jornada infinita. A gente sempre tem que estar elevando aí o nível de maturidade, porque está cada vez mais desafiador manter nossos ambientes seguros. Né? E no Grupo Aço Cearense, que a gente tem feito? Né? Ao longo do tempo, a gente, por exemplo, segurança ficava dentro da infraestrutura, a gente definiu uma área específica para tratar segurança, criamos uma coordenação de segurança que só olha a segurança, criamos uma equipe, né, para ficar focada em segurança.
E ano passado, a gente deu um passo importante no meu ponto de vista para a gente realmente elevar o nível de segurança não só na rede corporativa, que a gente vem investindo bastante, né, nas camadas de segurança. Né? Sempre tem antivírus, firewall, a gente por estar no nosso sangue, né, de tecnologia, na nossa formação, a gente acaba investindo bastante nas camadas de segurança. Mas quando a gente olhava para a indústria e a gente tinha uma gestão diferenciada, né, apartada da TI, a gente percebia que precisava fazer algo a mais para levar esse nível de segurança e minimizar o risco de uma invasão, de um ataque ou de um problema de falta de backup, por exemplo. Né? E aí a gente começou a fazer várias iniciativas em parceria com a equipe da engenharia, com a equipe de automação. Começamos a assumir algumas responsabilidades de atividade, inclusive, para realmente a gente minimizar esses riscos. Fizemos a implantação de uma solução para fazer todo o inventário da rede de automação, ou seja, saber onde conhecer o ambiente, né? As fragilidades, né, para a gente poder ter um plano de ação para mitigar os riscos. E daí é uma jornada sem fim. Aí vai descobrindo. Aí começa, né? Aí começa o Mas jogo, é muito verdade, importante começar a dar esse passo, né? E tem que ter coragem para isso. Tem que chamar a responsabilidade, tem que botar o time, treinar o time, chamar os parceiros certos. Boa. Né? Eu acho que faz toda a diferença. Tem que ter todas essas iniciativas para que a gente consiga avançar. Eu percebo quando a gente fala de convergente, por mais que a gente está falando muito nessa parte de cibersegurança, é algo muito mais abrangente, né? É justamente isso que envolve pessoas, ter um olhar de processo, um olhar de governança também muito mais abrangente de... Política, né? Exato. Quando a gente Cultura. fala de convergência, unificação de squad, né? Porque acaba sendo, quando a gente olha para cibersegurança, indústria e tudo mais, acaba sendo algo também multidisciplinar, né? Envolve o time de operação, de automação. E, Edinaldo, Pague Menos aí passou por aquisições de outras empresas, né? Enfim, tem um processo desde o varejo até a parte de distribuição. Como é que está esse olhar aí da Pague Menos para essa questão de convergência entre os ambientes? Quão relevante isso para vocês lá? Como vocês estão tratando essa temática? Legal. Estava ouvindo ele falando, né, o Vinícius, muito, muito importante, né, a cibersegurança, e muitas vezes a gente divide, né? SOC tradicional, resposta a incidente tradicional, e esquece a outra área. Na Pague Menos nós também temos tido uma pegada bem forte com segurança, praticamente uma reestruturação, montagem de times de fato, né? Nós temos times bem divididos hoje dentro da Pague Menos, olhando para a segurança. E quando a gente olha para ambientes críticos, e aí trazendo para a nossa área farmacêutica, varejo, o centro de distribuição para que a mercadoria chegue lá na farmácia, os remédios, enfim, é algo crítico, né? Então, uma parada num leitor, num coletor de dados, por exemplo, pode parar uma entrega e parar uma farmácia, enfim. Assim também como uma farmácia em si, sim, que precisa que todos aqueles devices, né, os dispositivos que estão ali sejam conhecidos, sejam monitorados e nós estejamos preparados para que eles trabalhem da forma correta, né, sem interrupção. Afinal, como é ambiente crítico, uma interrupção é perda de dinheiro, né? É onde entra o dinheiro ali na farmácia de fato. Então, é de total relevância, nós temos olhado muito para isso também. Legal. Agora é uma curiosidade minha, tá? Assim, não está nem aqui no script de perguntas, mas acho que faz sentido. Quando eu percebo que ambas as empresas hoje, né, vocês estão trazendo esse olhar aqui, enxergam a importância de cibersegurança associada ao risco de negócio, principalmente quando a gente fala nos ambientes críticos. Isso está claro para mim, acho que para todo mundo que está assistindo a gente aí. Agora, curiosidade, existiu algum gatilho para que vocês passassem a olhar para isso? Ou isso foi uma evolução natural da maturidade de segurança, uma vez que vocês reestruturaram o time, reestruturaram processos, olharam um pouco mais próximo da operação? Ou, de fato, teve algum gatilho, algum incidente, alguma coisa que fez com que vocês olhassem, principalmente ali os custos, né? Alguém liberasse uma verba interessante para que vocês também olhassem isso, né? Então, assim, o que foi o gatilho? O que foi o motivador disso aí?
No caso do Grupo Aço Cearense, eu diria que são vários gatilhos. Porque eu acho que, como eu falei, a gente trata a segurança como uma jornada, né? E ao longo dessa... Por exemplo, eu estou há 17 anos no grupo, como gestor de TI. Ao longo dessa jornada, por exemplo, um gatilho, a implantação do ERP. Né? Quando a gente precisou implantar o SAP, a gente teve que elevar o nível de camada de segurança, centralizar os links, né? Com isso a gente padronizar os firewalls. Então, isso foi um gatilho. Outro gatilho importante, vamos implementar LGPD. Aí a gente aproveitou, vamos criar uma área de segurança, já que vai ter um plano de ação e tem bastante atividade para dar conta, agora que a gente justifica criar uma área. Né? Vamos criar uma área, vamos ter uma equipe focada nisso, não vai ser mais a bola dividida entre a infraestrutura, vamos deixar pessoas dedicadas. Né? E aí veio outro projeto de ERP, que é o S4HANA, né? E aí a gente aproveita e vamos... Tranquilo, esse é tranquilo de implementar, isso aí não tira noite de sono de ninguém. E aí a gente foi também para a indústria, né? Queremos elevar o nível de maturidade da indústria. Aí levanta o que precisa, né? Roda um sistema lá para fazer um inventário, para a gente ter a matriz lá de risco, para a gente conseguir realmente fazer um plano de ação e sair do outro lado. Então, eu diria que são vários gatilhos que o gestor tem que estar atento e a equipe tem que estar preparada. Né? Eu diria que tem que estar sempre treinada para ela ter esse olhar de águia para evitar que a gente tenha um incidente. Né? E se tiver um incidente, que a reação seja rápida. Mais rápido possível, né? Perfeito. Edinaldo, fala para mim, o que foi o fator motivador? Você acordou um dia e falou assim, vou olhar para a minha indústria hoje agora, que acho que faz sentido. Ou não? O que aconteceu lá para vocês olharem para isso com um pouco mais de carinho, vamos chamar assim? Não, tranquilo. Eu concordo, acho que é um conjunto de fatores. Eu acho que quando você sobe a régua de segurança, você começa a ver... a periferia do que não estava sendo visto, né? E começa a se preocupar. Começa a crescer filho, né? Exatamente. Começa a nascer filho, né? Começam a aparecer, né? E você começa a se preocupar com aqueles que não estavam sendo vistos. As vulnerabilidades já existiam, você só não conhecia. Né? A partir do momento que você conhece... Exatamente. Estávamos falando sobre isso ontem na mesa, né? Com um colega no evento. Eles, quando colocou a solução no ambiente dele, apareceram várias vulnerabilidades. Elas não apareceram, já estavam lá, né? Você só está tendo conhecimento delas agora. E a PagMenos ela trabalha muito com a questão de risco, visão de risco, né? Então a gente tem que trabalhar muito com essa questão de quanto tempo eu permito que meu PDV fique parado. Isso traz uma preocupação para o PDV, para o ponto de venda lá. Vocês têm uma operação particular, diferente da Cearense, que além da fabricação efetiva dos medicamentos, né, que vocês fazem também, vocês têm os pontos de venda, né, que são mais de 1.000 hoje. Então, assim, é basicamente não só a produção, mas também a distribuição e a venda na prática, né? Então, é o crítico do crítico, né? O crítico tanto na produção quanto no fornecimento, na distribuição, mas não adianta toda essa cadeia estar funcionando e o teu ponto de venda estar fora, né? Exatamente. Então, é legal, cara. O contrário também, né? Sim. Não adianta o ponto de venda estar ok se eu não consigo distribuir. Você não consegue chegar lá, né? Medicamento. Abastecer a farmácia, enfim. Então, uma coisa leva a outra e quando você começa a olhar com essa visão de risco, você começa a ter a necessidade de investimento, né? De procurar entregar aquilo que de fato foi projetado. Né? E aí são aqueles gatilhos que são, vamos dizer assim, são gatilhos internos, né? Gatilhos organizacionais, uma troca de um RP, por exemplo, tudo mais, são gatilhos também que o mercado impõe, né? Como, por exemplo, a gente comentou da LGPD, depois teve, acho que também foi um divisor de águas, né? A pandemia e tudo mais, força de trabalho remoto, força de trabalho externo. Agora a gente está falando muito, a gente vai falar um pouco mais aí sobre a questão de uso de IA também, né? Acho que é um outro gatilho aí que o pessoal está se deparando, então é o que vocês comentaram aí, sempre uma jornada, né? Que vai tendo essas ondas aí que funcionam, né? Essa jornada aí. São várias emoções, né? O que diferencia, né, a questão da PagMenos da Aço Cearense é que a PagMenos ela tem uma operação mais descentralizada. Perfeito. E a indústria ela é mais centralizada. Perfeito. Em compensação, se tiver um incidente numa indústria, a complexidade ela é elevada. Né? Sim.
Até pelo material, produto, tempo de recuperação, descarte, tudo. E o impacto no negócio ela é muito maior, porque está centralizado ali a operação, né? Então, por isso que o risco acaba sendo menor. Quando você descentraliza, você pode afetar uma loja, não o negócio todo. Sim, né? perfeito. Já a indústria, você precisa realmente tomar conta da coroa e da rainha, né? Das joias da coroa. Eu tive a oportunidade já de trabalhar atendendo algumas indústrias no Brasil e, assim, eu me surpreendi. A primeira vez, muitos anos atrás, quando eu tive o convite de visitar uma planta e, enfim, de entender um pouquinho melhor quais são os custos envolvidos ali na operação, cara, que eu vi o custo que é para você pegar uma caldeira daquela, por qualquer motivo que seja, uma parada não programada, o custo que é para você fazer o descarte daquele material, desligar, reaquecer, botar material. Na época, chegava a R$1 milhão para uma caldeira. Sim. Então, assim, o que você está falando é perfeito. Assim, é crítico, é centralizado, então tem que estar tomando conta e olhando isso mesmo. Eu vou fazer uma pergunta que, para a gente fechar esse primeiro bloco de contexto, que assim, um dos grandes objetivos desse bate-papo aqui é a gente levar para a nossa audiência, para o nosso público, alguns insights, tá? Então, assim, tem muitos colegas de vocês que estão nos mesmos desafios, nas mesmas cadeiras que vocês estão sentados hoje, em empresas do mesmo segmento ou não, mas com desafios parecidos com os que vocês têm hoje. E eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, qual foi a estratégia que vocês utilizaram para vocês levarem essa necessidade para o board da companhia, para a diretoria da companhia? Porque eu entendo que vocês têm uma visão mais próxima do problema e mais clara do problema. Então, o time de engenharia sabe o problema que é, vocês sabem o problema que é, vocês precisariam em algum momento só se falarem, né? Como se fosse fácil, mas assim, estou resumindo. Mas além de vocês conversarem e essa convergência lá de fato acontecer, vocês precisaram vender isso internamente de que essas mudanças precisavam acontecer. A Vortex tem muita experiência tratando com C-levels de companhias e tudo, mas a gente sabe a dificuldade que é para um nível ali de gerência, de diretoria mesmo, levar isso para o board. Qual foi a estratégia que vocês usaram para vender internamente essa importância, essa necessidade de vocês olharem para esses ambientes críticos e de alguma forma atuarem ali mais livremente, né? Menos segregado? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho, ajudassem a galera em casa aí. Até só complementar talvez essa pergunta também, e quão difícil foi, porque existem empresas que normalmente o board já está mais a par, né, da conscientização sobre a questão de cibersegurança, outros, enfim, ainda tem uma coisa que é meio intangível, né? Então, só complementando também da estratégia, o quão difícil foi levar essa mensagem, enfim, se o pessoal, se o tema já está mais, se o tema de cibersegurança, tendo em vista todos os acontecimentos recentes, geopolíticos, enfim, notícias cada vez mais publicadas aí sobre o tema, se isso, vocês estão sentindo que isso também é mais fácil, esse convencimento. Ajudou a sensibilizar ou vocês tiveram que ter o convencimento ali mesmo, né, do tema? Eu diria que quando eu entrei no Grupo Aço Cearense, fazer investimento em segurança era mais difícil, né? Ao longo do tempo, realmente isso foi ficando mais, vamos dizer, não acessível. Não usa, né? Fácil, não usa fácil. Fácil que nunca o povo lá vai te assistir depois, mais flexível para isso, perfeito. Mais sensível, porque a gente percebe que com o avanço da tecnologia, do uso da tecnologia, as plataformas digitais, os ambientes eles foram mudando e os incidentes eles vieram acontecendo e cada vez mais próximo da gente. Quando isso acontece, então o pessoal fica mais sensibilizado para realmente chegar precisamos dessa camada aqui de segurança. Aí vamos plantar um sistema, já vamos colocar algo que nos ajude a ter realmente uma camada de segurança, porque agora as informações vão estar todas ali centralizadas, né? Então, se tiver um atacante que pegue uma senha de administrador, ele vai poder fazer estrago. Então, vamos botar uma camada de cofre de senha, aí as coisas vão surgindo e a gente já separa um orçamento para isso, né, para que realmente a gente tenha agilidade para a camada de segurança ser implantada, para que a gente não sofra com a dor, né?
Porque o que a gente precisa evitar é isso. Agir preventivamente. Né? Exato, sempre é mais barato, né? Corrigir sempre é mais caro, né? Sempre é mais caro. Então, no Grupo Açarense, a gente todo ano faz o exercício, quando olha para o planejamento estratégico, o que da visão de segurança a gente pode implementar para minimizar o risco de um problema. Legal. Né? E até para alavancar os projetos que são estratégicos. Então, quando a gente junta isso, aí fica mais estratégico aprovar um orçamento de segurança. Quando você consegue tangibilizar, né, risco em uma visão de negócio, acho que o discurso ele fica mais fácil, mais palatável, vamos chamar assim, para a diretoria e para o board. Né? Quando você só leva ali um relatório de vulnerabilidade, o cara olha para aquilo e o que é isso? Né? Mas quando você leva o quanto isso pode impactar o negócio, ou seja, o quanto aquilo representa de risco de fato para o teu negócio, a gente enxerga que os projetos tendem a ser liberados, os orçamentos tendem a ser liberados, porque você está falando o idioma ali do board, que é risco de negócio. Né? E aí, Edinaldo, fala pra gente lá, qual a mágica que você usa lá na PagMenos para o pessoal poder entender aí, conscientizar. Você acha que, como o Bruno falou aí, a reboque de tudo que tem acontecido no mercado, o que o próprio Vinícius falou das tecnologias, né? De você ter esse movimento, da complexidade que se tornou os ambientes, isso basicamente forçou com que o pessoal tivesse uma visibilidade maior, ou não, cara, você precisou construir lá um discurso, uma narrativa para poder conscientizar, vamos chamar assim, essa camada mais executiva da empresa? Não, na PagMenos nós temos um conselho bem focado nessa questão de risco, né? Legal. Então isso ajuda muito. Já é cultural, né? Já é cultural, Enfim, o CIS do Gladstone também tem muito essa pegada de risco, né? Então, chegar com vulnerabilidade para eles não quer dizer muita coisa, né? Não vai falar muita coisa para eles, enfim. Então é sempre abordar com a visão de risco, o impacto que isso pode causar no negócio, né? Aquela questão de... Como foi falado, nós temos metas para bater, mas essas metas só serão batidas se nós tivermos como garantir de alguma forma, protegendo os nossos ambientes críticos, né? De alguma forma. Então, tem sido uma evolução natural até, certo? A PagMenos tem investido bem em segurança, muito investimento bem certeiro até em segurança e muito impulsionado pela visão de risco, pelo negócio em si, PagMenos. A questão de ser varejo, né? E também a questão de ser varejo farmacêutico, né? A gente está sempre de olho no que tem acontecido no mercado, enfim. E nós nos cercamos dos melhores parceiros também para nos ajudar com esse desafio, né? Esse desafio, exatamente. Então, legal. Eu acho que um conjunto de fatores contribuíram para isso, né? Para esses investimentos, mas também a visão dos próprios vamos resumir aqui. Assim, basicamente trazer uma visão de negócio, de risco de negócio, ao discurso de segurança. Acho que é isso que a gente tem feito muito, tem visto funcionar. Quando a gente consegue trazer esse discurso com uma visão de negócio, as coisas tendem a andar um pouquinho mais. Legal, vamos lá, vamos dar sequência aqui nas nossas perguntas. E antes de eu ir para o nosso próximo bloco, a gente sabe que o ataque não é uma questão de si, é uma questão de quando. Né? E falando de convergência, ela é inevitável. Né? Não porque a Vortex vem de convergência, não porque vocês enxergam a convergência, mas a gente acabou de discutir aqui, inclusive, que as próprias tecnologias e o ambiente forçam essa convergência. Né? Se a gente olhar há 10, 15 anos atrás, o Gustavo tem mais experiência até do que eu atendendo a indústria, a indústria não tinha conectividade, ela operava basicamente sozinha ali. Hoje, quantas empresas, quantas indústrias, quantas linhas de produção precisam se conectar em algum momento numa cloud, num controlador. Então, assim, a mudança do ambiente está forçando a convergência de uma forma ou de outra. Cabe aí trazendo a visão que vocês trouxeram de preventivo, né? De você sair na frente, na vanguarda, cabe às empresas entenderem esse desafio, caminharem para atender a esse desafio antes que, de fato, o problema aconteça. E aí vem a minha próxima pergunta, que é o seguinte. Na visão de vocês, né? Aí começar com o Edinaldo agora. Qual que é o principal desafio para você unificar esses dois universos? Ou seja,
A gente falou aqui do discurso, a gente falou aqui de convencimento do board, a gente falou de um CISO com uma visão de risco de negócio, mas na prática, qual que é o desafio que você enxerga hoje lá na PagMenos para você olhar para esse mundo de IT, olhar para o mundo de OT e fazer essa convergência de fato acontecer? E aí, cara, fica à vontade. O desafio é meu time de engenharia, o desafio... Assim, a gente quer entender mesmo, até para ver se são dores parecidas, né? São próximas. Ou se, cara, tem alguma coisa lá que você enfrentou que faz sentido para alguém que está assistindo a gente aí ouvir também. Não, legal. É um desafio de fato, né? Porque nós estamos falando aqui de tecnologias bem diferentes, conectividade diferentes, né? Protocolos diferentes, né? Funcionamento totalmente diferentes, enfim. Então, fazer com que trazer todos eles para de alguma forma você tirar algo para a resposta a partir dali é um desafio, né? Então, eu acho que o desafio técnico é bem maior, né? Fazer essa convergência de dados, né? Como é que eu vou trazer imagens de câmeras, sei lá, sensores, enfim. Se você for olhar nos nossos pontos de vendas, nossos CDs, são os mais diversos dispositivos, né? O SOC tradicional não atende, não tem como fazer isso, né? Então, o maior desafio de fato é técnico, de você, por exemplo, como é que eu garanto que uma rede de uma câmera não vai bater no meu banco? De alguma forma, conhecer o ambiente é um desafio. Fazer com que eles tragam insumos e até a capacidade técnica de interpretar aquilo que é trazido, né? Verdade. Então, como é que uma rede que não deveria estar chamando um device em outra rede, num horário que não deveria, o comportamento contexto totalmente diferente, enfim. Então, é um desafio, eu acho que é um desafio para todos, né? Enfim, eu acho que o técnico, de fato, é bem complexo. E é um desafio contínuo, né? Um desafio perene, sim. né? Ad eterno, porque você vem linhas novas de automação, novos dispositivos, aí falando mais, no caso de vocês, talvez olhando mais para centro de distribuição, mas também no âmbito de OT, IoT de uma forma geral, né? Tem cada vez mais tecnologias, consumo de serviços também, né? Por parte dessa infraestrutura crítica para, consequentemente, né? Alavancar a produção, enfim, ter uma otimização nos processos. Então, é um desafio que não é um desafio pontual, né? É um desafio que há de eterno, né? De eterno. E aí, Vini, com você lá, como é que é? Cara, no Grupo Cearense a gente fez várias ações interessantes nesse sentido para estar mais próximo do time de OT. No final das contas é o CPF que conta, né? E aí... Sensacional. A gente trouxe um especialista para falar de linguagem de chão de fábrica mesmo, que é o Bruninho. Um abraço aí pro meu amigo, pro Bruno. Deixa um abraço também. Gente boa demais. Que vem fazendo não sei quem é, mas são 2 abraços. Vai o meu também, tá, Bruno? Sinta-se abraçado aí. Fez a diferença e vem fazendo a diferença. Até com a parceria com a Vortex fez a diferença também. Não é porque vocês estão aqui na frente, mas foi primordial para a gente levantar o que tinha de necessidade mesmo ali do chão de fábrica, e com a solução especializada para isso é que a gente realmente teve mais velocidade para descobrir as coisas, porque senão a gente ia ficar derrapando e para gerar resultado até ia ser mais difícil. E como a gente começou a gerar resultado fácil, rápido, né, levamos também para alta gestão. Aí outro abraço para o vice-presidente Ian Corrêa, que é um apoiador de segurança, de tecnologia, a formação da tecnologia, isso ajuda também a conversa. Demais. E o próprio Milton, que é o nosso diretor industrial, apoiou a gente a fazer essa parceria com todo o time de automação e vem apoiando, né? Então, com isso, a gente vem elevando o nível de maturidade, né? Fizemos o básico. Primeira coisa que foi feito, backup de tudo, né? Porque a operação, ela foca na operação e em produção, e a gente percebia que faltava até backup das coisas. Não era uma preocupação, né? A preocupação era mais disponibilidade, né? Quando a gente botou na governança de tecnologia, como a gente já tinha esse modelo para a rede corporativa, a gente só fez adequar para a rede de automação. Isso nos ajudou a mostrar rápido o trabalho e vem nos ajudando a melhorar o nível, né, e minimizar os riscos.
né? E isso é importante a gente fazer as parcerias para o pessoal entender que a gente está ali para ajudar, né? Porque se ele achar que a gente está ali para tomar o lugar dele, muitas das vezes ele vai botar resistência. Perfeito. E não é, a gente está ali mesmo para se ajudar. No final das contas, a gente quer dar resultado para o grupo Oásis Cearense, né? E quando a gente fortalece esse propósito, aí a gente realmente coloca as coisas no trilho, né? Então tem várias ações que eu recomendo nesse sentido, né? Fazer os CPF se falarem, porque no final das contas são as pessoas que vão entregar as atividades, e escolher os parceiros ideais, né? Isso ajuda a dar tração nos projetos. Legal, cara. Obrigado por ter compartilhado. Eu falei sensacional, até te interrompi aqui quando você falou do CPF, porque eu falo muito isso. A gente, na Vortex, a gente tem algumas boas práticas assim, para compartilhar também nesse sentido, porque muitas das vezes, e vocês dois citaram a escolha do parceiro, né? Muitas vezes, o Gustavo, quando está trabalhando, por exemplo, um projeto numa indústria, a gente acaba atuando como um interlocutor, né, entre as duas partes, né? Então, a gente tem ali um ambiente totalmente segregado, onde a IT não fala com o ambiente de OT, né? Onde você tem ali o time de engenharia, que não fala com o time de TI corporativo, e aí você chega o parceiro no meio disso tudo, tentando fazer essa convergência acontecer. E uma coisa que a gente faz, cara, que funciona muito bem, essa questão que você comentou do CPF, que é o seguinte: a gente tem nosso menino prodígio aí, que é o Brísida, que é um engenheiro. Um abraço para ele também. Um abraço aí, Brísida. Um abraço para o Ian, para o Milton. Pois é. Já quero que ele venha visitar aqui o grupo Oásis Cearense. Cara, porque ele é o seguinte: o que a gente fez na prática, né? A gente pegou um cara que, assim, à frente é um outlier, tá? Um cara fora da curva, que é engenheiro, e capacitou ele, formou ele em segurança. A gente vinha num caminho diferente, oposto. A gente pegava um cara de segurança e tentava formar ele em automação. Cara, não funcionava. Não funcionava. Quando a gente pegou um engenheiro e capacitou ele em segurança, a gente viu que funcionou. Por quê? Quando a gente chega numa situação dessa, que eu comentei aqui, em que o Gustavo tem que agir como um interlocutor, a gente bota engenheiro para falar com o engenheiro, você acaba esquece. Parece até que os caras têm alguma... É uma seita deles, entendeu? O engenheiro só fala com o engenheiro. Então, assim, a gente quebra essa resistência inicial, botando ali os caras que estudaram a mesma coisa, conhecem, falam o mesmo idioma, e o Brísida levando uma visão de segurança. Então, isso é uma coisa que tem ajudado bastante. Quando você fala de CPF, é muito isso, da capacidade de você pegar no teu time alguém, ou até nossa, né, de vocês, no caso, de poder quebrar essas barreiras, assim, sem botar o livro de regra debaixo do braço, né? Sem ser by the book, olha, vamos lá e tem que fazer porque é top-down e, cara, senão não vai acontecer. No nosso caso foi o Bruninho. Que é esse caso, eu imaginei que fosse isso. E a gente colou no Amand, que é o de segurança, o nosso coordenador de segurança, que a formação dele, o know-how dele toda de segurança. Então, quando a gente uniu o Bruninho com a visão de segurança e o Amândio, aí a gente conseguiu realmente... Fluíram, né? Ter o melhor dos mundos e sair com os projetos. Um segundo ponto que a gente faz bastante, que funciona bem, o Gustavo usa isso muito bem, aí você pode até explicar melhor, Gustavo, é a questão do risk assessment, né? Então a gente chega muito, em muitos cenários, ou a maioria dos casos, e aí o Reginaldo falou bastante disso aqui, de visibilidade, onde a empresa não tem a consciência, a visibilidade, inclusive, do seu próprio parque. Né? Como falar de risco para o negócio se eu não sei aquilo que de fato eu tenho? E aí a gente oferece, né, Gustavo? Eu queria que você explicasse um pouquinho o nosso risk assessment aí, como é que é. E o resultado disso, né, o artefato disso, né, a entrega disso, geralmente facilita ou pavimenta esse caminho para essa conversa acontecer um pouquinho mais. Eu acho que, mais ou menos, quando a gente está falando de cibersegurança de uma forma convergente, acaba sendo um tema multidisciplinar mesmo, né? Vai envolver outras áreas e tudo mais. Então, trazer essas, além do pessoal de segurança, da TI de uma forma geral, né? Para esse bate-papo, ele é primordial, né? Primordial até para... Eu acho que, enfim, minha sensação, né, é que a galera de operação, de automação, essas squads, elas têm se sensibilizado mais, tendo em vista até essas questões de propagação de ataque, né? A quantidade de ataques hoje que são, enfim, que são divulgados e tudo mais, e aquilo ali é
é o papel deles, né? Manter a operação. Então, a gente sabe que um ataque pode apiar, atrapalhar toda a operação. E o mais é sobre o trabalho e tudo mais que a gente vê, tipo assim, é muito assim, eu sei que cibersegurança para o meu centro de distribuição, para o meu chão de fábrica é relevante, mas por onde eu começo, né? O que eu faço, né? E aí vem toda uma coisa faseada, cascateada, você não consegue proteger aquilo que não é visto, né? Então, o trabalho de Risk Assessment, a gente basicamente, o que a gente faz é muito nesse sentido, né? Porque a gente tem sempre alguns mantras, né? Minha rede corporativa não se conecta na minha rede de operação. Eu tenho o meu inventário atualizado. Será? Né? Aquela planilha de Excel feita há 6 meses atrás. Aí a gente bota assim, a gente faz um trabalho justamente de fazer esse entendimento e a gente vê que essas máximas vão se quebrando, né? E aí a gente mostra já um risco cibernético de fato de um plano de ação. Cara, você está aqui, teu momento agora seja botar uma plataforma para ter visibilidade, segmentar melhor a rede, né? Construir VLANs dentro do seu ambiente de operação. Então tem vários entregáveis mesmo, né, que a gente dirime a partir desse trabalho. Então é um trabalho muito para dar esse norte, né, e quebrar às vezes essas máximas que o pessoal ainda tem como pedra fundamental, né? Isso daí não funciona assim e é dessa forma. Quando eu cheguei aqui era assim, sempre funcionou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Tecnologia, a Gabriela, né? Gabriela, né? Então, no Grupo Aço Cearense, a gente tem uma fortaleza porque o time ele é bastante entrosado. Então, isso ajuda a ter a conversa e a gente montar realmente um plano de ação em conjunto. Que muitas das vezes você vai elevar o nível, precisa de infraestrutura, não é só segurança. Perfeito. Né? E aí... caminha junto, né? Tem que caminhar junto. O Antônio Júnior já tem mais de 20 anos de Aço Cearense, né? E conhece tudo, né? A parte de infraestrutura. Então, isso ajuda quando coloca também o desafio na mesa, para a gente realmente tratar ele com a atenção que precisa, né? Não ter essa resistência, vamos dizer assim, que já está tudo perfeito. Não, a gente precisa avaliar realmente a gente precisa cada vez mais elevar o nível, né? Porque lá fora o pessoal está se preparando, está cada vez mais sofisticado os ataques. Então, do nosso lado daqui, a gente só vai se... também tem que acompanhar, né? Se tiver a defesa em dia, o time entrosado, o time olhando com propósito, né? E os parceiros estando sempre bem preparados também ajuda. Eu brinco que é o seguinte, Vini, o atacante... ele só precisa acertar uma vez. Então, ele pode tentar quantas vezes ele quiser. Ele tem esse benefício a seu favor. É isso aí. Né? A gente que está defendendo... E não tem pressa, né? E não tem pressa. Ele só precisa acertar uma. Pô. Então, assim, a gente que está defendendo aqui, a gente tem que, de fato, se preparar para poder acompanhar esse nível. Nós somos o goleiro. Exatamente. Nós somos o goleiro. Não pode falhar. Não tem jeito. Fez 99 defesas difíceis no jogo. Falhou uma, meu amigo. Gol do cara, né? Perdeu o jogo. Só precisa acertar uma vez. Esse é o ponto. Para a gente passar para o próximo bloco aqui, eu queria só falar uma coisa para o pessoal que está em casa assistindo a gente. Se você quer do time de segurança, se você não consegue traduzir risco em impacto do negócio, você não consegue ser relevante para a tua diretoria. Então, invista nisso. Procure os parceiros certos para que você consiga traduzir risco em impacto de negócio. Se você não consegue fazer isso hoje, já está aí um grande problema para você falar de convergência, tá? Bom, na prática, vamos falar de tendência agora. A gente falou de contexto, dos desafios que vocês estão enxergando. Eu ia falar que eu não quero falar de IA, mas eu quero, porque, enfim... Eu sou especialista de IA também da Vortex, então assim, eu quero falar de IA sempre, mas eu brinco porque todo lugar que a gente vai hoje, todo evento que a gente vai, 95% o assunto é IA e o restante a gente fala de qualquer outra coisa. Mas eu queria entender também de vocês, 2 pontos. E aí o primeiro, como é que a Cearense hoje, Vinícius, está olhando para a IA e para o uso efetivo de IA no seu ambiente industrial, ou seja, no seu core business ali mesmo, tá? Essa é a primeira pergunta. Aí eu vou fazer essa pergunta para o Reginaldo também lá na Pague Menos.
E aí depois entender como é que vocês estão enxergando, assim, uma coisa é como as empresas já estão na prática olhando isso, ou seja, quais são as iniciativas, e outra é uma opinião de vocês de mercado, de como é que isso ainda pode impactar, de como isso ainda vai mudar a realidade de vocês. Bacana. No Grupo Cearense, a gente já vem fazendo várias ações para melhorar a nossa governança, não só com o projeto de IA, mas os projetos realmente que envolvem tecnologia. A gente criou um grupo de transformadores digitais, então a necessidade ela não vem de todo lado. E não é de quem grita mais. Ela tem que ter uma prioridade, tem que ter ROI. Foi alguns critérios que a gente estabeleceu para priorizar o nosso backlog. Perfeito. Né? E esse grupo de transformadores digitais, a gente dá treinamento, tanto para os transformadores quanto o outro grupo, que é o CCS, Centro de Competência de Sistemas. São esses dois grupos que podem startar projetos com IA ou com outras tecnologias. Projetos de inovação, de transformação digital no geral. Transformação digital. Na TI, a gente também, do Grupo Cearense, tem o Lab Oca, que é uma área de experimentações, onde a gente avalia até novos modelos de negócio. E para isso tem que estar sempre o olhar de segurança, né? Para que a gente realmente coloque, quando não segue esse fluxo, a gente já viu várias vezes o negócio dar errado. Seja a solução que não vai para frente, seja algo que não foi integrado com a AD e o negócio não funcionou bem. Nasce torto ali, né? Cara, quando não segue o fluxo que a gente tem estabelecido, né, de governança, de nascer na pessoa certa, que foi preparada para aquilo, que foi formalizada pelo gestor da área, a gente geralmente vê o negócio entrar quadrado. Né? Então, a gente cada vez mais vai conscientizando, tem várias ações para a gente melhorar, não estamos num mundo perfeito, mas a gente já fez algumas coisas que nos ajudam a ter esse certo direcionamento. Implantamos a política de IA, onde a gente bloqueou, só usa as soluções que são homologadas. Eu quero o ChatGPT aqui a solução é essa aqui. Essa aqui faz a mesma coisa que o ChatGPT e é corporativo. Então, aí tem que entrar no fluxo, explicar por A mais B que aquilo ali vai gerar valor para o negócio e que vai dar ROI. Então, quando a gente começa a conscientizar, o povo começa a realmente a ter os projetos mais assertivos, vamos dizer assim, mais estratégicos para o negócio. Acho que mais tem um processo bem desenhado. Bem desenhado. Exato. Agora, é uma jornada também sim. de maturidade, de evolução, de preparação, né? Mas você já vê hoje, por exemplo, essas iniciativas de IA tocando o teu ambiente operativo? A gente já tem projetos pilotos para isso? Projetos rodando na área comercial, na área de, por exemplo, para minimizar o cancelamento de venda, que estava com índice alto em determinado momento de cancelamento. E aí a gente implementou um projeto de IA para diminuir, entender por que o pessoal estava cancelando e já tomar algumas ações para minimizar aqueles cancelamentos. Então, esse foi um exemplo. Na análise de crédito, estabelecer score de crédito automatizado, né, com base no histórico, com base no nosso modelo de negócio, porque o Grupo Cearense fatura 7 bi por ano. Né? É um grupo grande, gigante, né? Que entrega em todo o país. E a nossa persona é aquele pequeno distribuidor de aço. Então, nossa operação ela é muito complexa, porque ela é muito pulverizada. Pulverizada, isso que eu ia falar. E em todo o Brasil. Né? E aí a gente precisa trazer tecnologia para nos ajudar e trazer agilidade para isso, né? Sendo na logística, sendo no comercial. Então, para atuar nessa complexidade de vocês. Né? Exatamente. Então, por isso que a gente prepara o ponto focal, que a gente tem o transformador ou o dono do produto, onde ele recebe treinamento para ele poder estar preparado para ele startar os projetos de melhoria para a área dele. E aí, em conjunto com a área de tecnologia, a gente direciona a melhor solução, seja Google, seja Microsoft, seja SAP, né, determinada, a gente avalia
a demanda, né, o problema para ser resolvido, para dar o remédio certo, né, para realmente conseguir direcionar e definir as melhores estratégias com a ali, solução correta. Legal, legal. Reginaldo, fala pra gente aí lá na PagMenos como é que tá esse desafio, esse pequeno desafio do uso de IA. Falando em remédio, né? Falando em remédio, né? Como é que tá isso lá? Então, IA... Tá tranquilo, tá tudo implementado, 100% seguro? Aí ela faz parte da nossa vida, né? Sim. Vocês falam em CPF há pouco tempo atrás, eu fico pensando, faz parte da nossa vida. Se a gente não tiver uma governança, ela vai entrar de qualquer forma. É natural, né? Mas a PagMenos, ela tem um olhar bem... e aí o time do Uderson, principalmente, né, tem encabeçado aí essa questão de treinamentos, imersão de fato em IA. Nós temos os guardiões da IA dentro da PagMenos. Tem sido algo bem, bem interessante, né? Alguns projetos têm saído da partir daí. Ontem mesmo nós tínhamos uma agenda sobre IA, ficou para hoje à tarde, né? Sobre governança de IA, que é o que o Vinícius estava falando, né? Não adianta você usar o IA de qualquer forma, né? E a gente tem visto aí vazamento de dados, enfim, vários problemas advindos desse mau uso da IA. Então, existem vários projetos dentro da PagMenos com uso de IA. Como eu falei, tem um projeto bem interessante de análise de documentos, de contratos, por exemplo, para saber se está bem preenchido e tudo mais, fazer um deparo dos documentos, contratos, por exemplo. O Éder está até falando, a gente estava conversando há pouco sobre outro projeto, sobre análise de receita, de fato, né? Enfim, que eles estão desenvolvendo, bem interessante para um autoatendimento, por exemplo, na farmácia, enfim. Então tem saído muita coisa interessante com IA, né, da PagMenos. E tem muitos projetos que estão embrionários ainda, né? A gente não pode falar muita coisa, enfim, entrar em detalhes, mas tem sido muito bem, não só incentivado, mas incentivado da forma correta dentro da PagMenos, certo? O time do Digital está sempre muito... Aliás, todos os times na PagMenos estão muito próximos. Sim, sim. Nós fazemos parte da mesma VP. Sim. Então, infraestrutura, com o time do Fernando Germano, nos ajudou muito. Fernando Germano, se veria. Um abraço ouvirem, também, um abraço para eles aí. Um abraço. O Uderson também, né? Da Digital. Então, nós estamos muito próximos dos times, né? O Gustavo foi lá e ele viu como a gente fica muito próximo ali. E, vez por outra, eles passam um projeto novo aqui, vamos analisar qual seria a melhor solução, enfim. Tem sido muito interessante, muito legal. E tem células específicas, né? Por mais que vocês, além de ter essa comunhão, né? Vocês têm uma célula de governança e tudo mais, que eu acho que, com certeza, se cruza quando faz os comitês aí para... Isso. Quando fala de governança, a gente sempre chama a Aline. A Aline estava conosco ontem no evento. Ela é a nossa especialista em privacidade de dados, ela está sempre... Governança, ela está sempre conosco ali. E ela também é uma das guardiãs da IA. Então, foi pego pessoas de várias áreas para formar esse time, né? O que realmente... Essa sinergia é importante para que as coisas aconteçam. A gente estava falando isso com o time de engenharia, o time de IT, mas quando a gente fala de IA, a gente acaba sendo até mais... tendo uma abrangência até muito maior, né? Isso. Que a gente pega ali a parte de governança. Geralmente você pega outros times, né? É multidisciplinar de fato, né? Porque... Eu brinco que na especialização que eu estou fazendo agora, né, uma das, voltada para IA, né, parte de defesa e ataque cibernético usando IA, a gente tem alguns C-levels ali, né, que compartilham isso, né, que vira e mexe, chega alguém lá do contas a pagar e contas a receber com uma solução de IA que ele desenvolveu para resolver um problema dele lá, né? Então, assim, todo mundo hoje virou desenvolvedor. Por conta dessa questão de IA. Então, assim, isso de fato exige que as companhias tenham uma maturidade, envolvam múltiplos setores, criem às vezes até comitês, como o Gustavo comentou aqui, multidisciplinares, para que possam julgar aí, né? O Vinícius comentou da ASO ter essas linhas de validação de projeto, de laboratório mesmo, isso é muito importante, né? E nem todo mundo faz isso, tá? Parabéns, assim, vocês estão, assim... Isso que eu ia comentar. Bem à frente do tempo de vocês, assim... Bem legal saber, assim, que vocês estão num caminho que eu acho que é o caminho... Assim, ainda tem muita coisa, né? Esse negócio tá bem incipiente, vamos dizer assim, tá numa fase embrionária ainda, nessa questão de uso de IA e tal, mas eu vejo que, na minha concepção, acho que vocês estão num caminho, adequado do que se tem hoje, né? Das possibilidades. E aí, vou tranquilizá-los, tá? Assim, a gente está falando aqui de SOC convergente, está falando dessa convergência toda. A Vortex hoje
é uma das poucas empresas no Brasil, né, capaz de entregar esse olhar convergente, né? O Gustavo, com certeza, já abordou esse tema com vocês, mas é importante deixar claro para quem está assistindo a gente. E quando a gente fala de convergência, pelo menos a gente tem apresentado isso nos últimos eventos que a gente tem participado, a gente está trazendo IA para esse mundo. Então, quando a gente fala de convergência, não é mais uma convergência IT-OT, é uma convergência de IT, de OT e de IA. A Vortex hoje tem capacidade, por exemplo, de se conectar às LLMs de vocês, de entender as políticas, de ajudar na melhor estratégia, na melhor escolha, e de trazer, assim, qual que é o grande ganho disso, né? É trazer a visão de contexto para um ataque. Né? Então, assim, ao mesmo tempo que a IA está acelerando negócios, e com certeza isso está acontecendo com o negócio de vocês, né? Como você falou, né, de ROI, né, para os projetos de IA, né? Quantos processos estão sendo otimizados, né? Quantas dores estão sendo tratadas agora com a possibilidade de IA? Aí eu faço a provocação, quantas vulnerabilidades estão nascendo com o uso de IA? Né? Eu tenho uma frase que eu uso nas minhas apresentações, que é o seguinte, né? A inteligência artificial, ela acelerou o negócio de vocês a 360 km por hora e o freio de vocês é o de um Celta. Então, assim, o freio de segurança, de cibersegurança das empresas, não está preparado para lidar com a velocidade que a IA trouxe para o negócio. Então, se você também não tiver uma cultura, uma política de validação, pensar em governança e não tiver os parceiros certos do teu lado, a hora que você precisar pisar no freio e segurar o volante aí do negócio em relação à IA, cara, não tem jeito. Esse carro vai sair de traseira, vai sair de dianteira, vai girar, vai capotar, vai acontecer alguma coisa. Então, assim, fiquem tranquilos, tá? A Vortex já é capaz hoje de atuar nesse nível de inteligência artificial também. Eu queria, para a gente encerrar aqui Deixa eu só pegar Fala, Vini, vamos lá. Gancho aqui da sua fala do freio do Celta. Cara, eu fiquei encantado. Nada contra o Celta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Eu fiquei encantado. Eu tive recentemente pro RCA lá em Califórnia, e ali é a cultura da inovação, né? Perfeito. Aqueles carros autônomos lá, você andou? Teve coragem, cara? Eu não andei. Eu já andei. Não consegui andar, mas eu filmei, gravei o carro andando só. Bicho, a gente até então não acreditava que isso seria uma utopia, né? E a gente vê o carro tomar decisão sozinho, sendo para frear, sendo para dirigir, para obedecer um sinal fechado. Cara, é fantástico. E eu, do mundo da tecnologia, fiquei encantado. Né? Então, eu vejo que a gente está só na etapa inicial do uso da IA. Com certeza. Né? Então, tem um potencial muito grande. Agora, a gente precisa preparar o time, investir em treinamento. Eu sempre falo isso, capacitar a mão de obra. Porque o uso errado, ele vai gerar resultado errado. Sim. Né? Então, queria aproveitar aí a... Não, cara, E pode ser um resultado bem nocivo, né? Pode ser um resultado bem impactante, né? Então, sim, cada vez mais ter essa o poder da tecnologia, ela já está aí, né? A gente precisa só realmente saber como usar, né? Para justamente trazer o carro automático para funcionar nas nossas empresas. Eu não sei que não é uma opção, né? É inevitável, cara. É inevitável. Eu não lembro se foi uma conversa, não sei se foi até com o Vitor e tudo mais, mas eu gravei uma frase que eu achei bem legal, assim, não sei se foi num evento, realmente não confesso que eu não lembro qual foi a origem. Mas alguém falou o seguinte, né? Antes de você pensar em ser, sei lá, o que você faz ser substituído por um IA, pense no ser humano que vai saber usar a IA, né? Antes de você pensar na IA te substituindo a capacidade humana e tudo mais, vai ter alguém, como você falou, o uso dela é inevitável, né, Edinaldo? Vai ter alguém que vai saber utilizar a IA melhor do que você para fazer aquilo que você faz. Né? E eu acho que esse daí, por isso que ela tá enraizada já nas corporações. Eu acho que é muito... Eu, novamente, parabenizo pelo caminho que vocês estão tomando nas organizações de vocês, porque não adianta apear a IA, né? Capar a IA e tudo mais, né? Sim, controlá-la de uma forma aderente ao propósito, né, de cada negócio e tudo mais. Eu tenho visto assim, muito mais benefício do que malefício se ela for utilizada da forma correta, com a política certa, com governança, com tudo isso. A gente tem uma esteira muito grande no Brasil ainda para falar de IA, porque a gente tem uma insegurança jurídica aplicada muito forte, a gente não tem uma regulação
pré-determinada, a gente segue alguns modelos. Então, assim, tudo isso trava um pouco as empresas a investirem de fato. Mas acho que a gente está no caminho, cara. Eu acho que é inevitável, que a gente tem que fazer se preparar para poder usar da melhor maneira, conectar com os parceiros corretos para que a gente tenha um encurtamento dessa jornada, né, dos nossos times, né? Porque se tecnologia, 1 ano, 2 anos, a gente tinha uma mudança completamente, uma mudança total, né, de tecnologia de um ano para o outro, exigindo ali uma atualização constante nossa. Quando a gente fala de IA, cara, é uma semana para outra. Até porque as empresas, de fato, elas não estão preparadas para isso. Não estão. Elas precisam de parceiros que as ajudem de alguma forma a Bicho, trilhar esse caminho, né? O teu negócio é remédio, cara. Teu negócio não é IA. Então, se parar o teu time para estudar um negócio que não é o teu core business, que não é fabricação, que não é varejo, que não é o aço, que não é estar preocupado com o pequeno vendedor lá, cara, assim, pode acontecer? Pode. Você pode despender de um time, de tempo, de recurso para capacitação. Legal. Mas isso não é o core business de vocês. Né? Então, conectar de fato com empresas e capacitar o time de vocês para que acompanhem essas mudanças para mim, a grande receita para você não ser atropelado por um hype qualquer que seja. Hoje a gente está falando de enfim, amanhã vai ser de outra coisa, mas para que você não seja atropelado, você seja vanguarda naquilo, você sair na frente, você capacitar e você conectar as pessoas corretas. Né? Para a gente encerrar aqui, por conta até do nosso tempo, eu queria que vocês, olhando agora para aquela câmera ali de vocês, se vocês pudessem deixar uma recomendação, agora assim, olho no olho, abrir o coração para o colega de cadeira aí e falar o seguinte, se vocês pudessem fazer uma recomendação para que essas empresas, esses colegas, esses profissionais que hoje não olham para a segurança convergente, qual é o recado que vocês dariam para eles? Vocês estão no caminho certo, vocês estão no caminho errado? Olhando aí para a câmera, nos olhos aí dos companheiros aí de profissão, o que vocês poderiam falar para eles e deixar aí de mensagem final, vamos chamar assim? Primeiro, dá o like aí no podcast. Boa. Sensacional, cara. Sensacional, isso aí. Já perceberam que a gente manda abraço para todo mundo aí, então a gente... E nas nossas conversas aqui, eu acho que a gente deu várias dicas bacanas que quem está olhando pode aproveitar, né? E trazer para o seu dia a dia, para a sua realidade. Né? A realidade do Grupo Oásis Cearense foi a que eu comentei aqui, né? Os desafios que a gente teve, os gatilhos, né? O treinamento que a gente precisou, formar o grupo, implementar a política. Você precisa também investir em comunicação. Ano passado a gente investiu muito nisso, até pelo mindset que eu adquiri sendo diretor de comunicação do grupo de gestores de TI aqui do Ceará. Então eu comecei a olhar muito para isso. Então a gente implementou uma intranet onde a gente coloca todas as informações de projeto, conscientização, como é que tá as informações das nossas campanhas. Ou seja, a gente realmente precisa deixar o time alinhado. Não só o time da TI, mas o time da empresa toda. A empresa, né? Os colaboradores. E a intranet eu acho que é um caminho importante para você tratar isso. Outra mensagem que eu também sou apaixonado é em treinamento. Eu também sou vice-presidente da Escola de Campeões. A Escola de Campeões é um braço social do Grupo Oásis Cearense, criado pelo Nilton Júnior, né, que hoje é presidente, eu sou vice. Né, e lá nós estamos investindo muito na capacitação de jovens. Né, por exemplo, vamos ser o primeiro projeto da NASA para jovens de escola pública. Então, estamos formando, de repente, futuros cientistas e engenheiros ali em Caucaia, né, no projeto social. Né, e estamos tendo também uma trilha de desenvolvimento de Python. Já lanço aí o convite para vocês conhecerem isso e, de repente, a gente fazer uma trilha de segurança. Legal. Que é já aceitamos, cara. Que é um mercado que emprega rápido e que tem muita carência de mão de obra. Perfeito. Exatamente. Né? Fica feliz com o convite. Vamos para cima. Então, não podia deixar de deixar esse recado, né? Porque eu acho que investir em treinamento, capacitação, acho que a gente fideliza a mão de obra, a gente consegue ter braço para entregar nossos projetos.
né? Porque desculpa, choro não vale, né? Não vale. Não resolve o problema. Não resolve. Você precisa entregar. É desse jeito. E Vinícius, existe alguma outra forma, além dessa parte de capacitação e tudo mais, quiser falar um pouco da Escola dos Campeões aí, para aproveitar esses minutos aí de como ajudar, como participar, como é que funciona? Esse ano nós vamos ter o Tech Day da Escola de Campeões. E aí eu vou aproveitar para anunciar, né? O Tech Day, a gente vai convidar, claro, os parceiros, né, para patrocinar o evento, para ser reinvestido na escola. E ali a gente vai apresentar toda essa mão de obra que está sendo formada lá. Muito legal. Né? Então a ideia é a gente movimentar o ecossistema. Fornecedor, parceiro, os alunos e os gestores de TI do Ceará. Como faço parte da associação do GGTIC, né, pretendo convidar todo mundo, né, para estar nesse Tech Day. Dá visibilidade para esse pessoal. E é um assunto interessante para todos, né? Ou seja, podemos ter a Vortex lá fazendo uma palestra, né, para esse público, tanto para o gestor, para os alunos que vão daqui a pouco estar fazendo um projeto para a Vortex. O convite já está aceito. Já está aceito. Então é só marketing, marketing nem sabe, né, Bruno? Mas vai participar disso aí. Aceito. A gente tem que, da mesma forma que teve alguém que ensinou a gente tem que tentar retribuir de alguma forma. Né? Eu acredito muito nisso também. E é um poder transformador, fantástico. Boa, Edinaldo. Agora aí, ó, olha para os teus colegas aí, manda um recado para eles aí. Quem não está olhando para a Convergência pode dormir tranquilo ou não? Tem problema? Negativo, né? Primeiro eu quero mandar um abraço bem pro Robledo, né, nosso VP. Ele é um cara que incentiva Foco muito. Na carreira, tá certinho. Eu falei do Uderson, do Germano, do Fernando, não falei do Robledo. Do Ladistone também, enfim. Abraço para... Eles têm sido aqueles que têm incentivado muito essa questão de cultura de segurança na PagMenos, né? Enfim. Eu vou usar uma palavra que eu usei há pouco tempo atrás sobre inevitável. Se você não está vendo dessa forma hoje, tá errado, né? Está totalmente equivocado. Ou seja, se você está dormindo tranquilo, tem alguma coisa errada. Alguma coisa errada. Então, entende? Então, isso é inevitável. Se a gente for olhar para o nosso ramo, por exemplo, farmácia, 1.600 farmácias mais ou menos, algumas dezenas de CDs. Então, como é que eu vou olhar para tudo isso? Né? Então, tem um desafio, mas tem é inevitável. Não tem como você se esquivar desse olhar. Né? Então, se não está olhando... Tem um problema, né? Chama a Vortex aqui para ajudá-los. Isso, né? É isso que eu ia falar. Tem não cupom de desconto aí pro Monjaro? Aí, é isso. Eu brinco assim, ó. Se você... você tem duas escolhas, né? Ou você fecha os olhos para uma realidade que é inevitável, como você está bem falando, Edinaldo, ou você se prepara para enfrentar essa realidade. E aí você tem algumas formas de você se preparar. Você pode se capacitar o teu time, isso tem uma curva, né? Ou você pode procurar um parceiro que trate esse gap teu de conhecimento, de skill tecnológico, e você tem uma entrega muito mais rápida. Não que você não vá capacitar o seu time a posterior, né? Ou durante o processo. Vai de mãos dadas, né? Mas ter o parceiro certo faz toda a diferença. Tem uma condução naquele processo. Exato. Né? Exato. Tem as melhores práticas sendo aplicadas, tem alguém que é especialista naquele assunto. Né? Então, eu brinco assim, a Vortex, ela atua o Brasil todo, né? Então a gente atua em diversos segmentos. Está falando aqui de indústria, metalurgia, está falando de farmácia, mas a gente atua em mercado financeiro, a gente atua em varejo, em utilities, em health, em insurance. Então, assim, o conhecimento que a gente tem de mercado, ele é muito maior do que, obviamente, o de vocês, olhando só para o mercado de vocês. Vitor, o que você quer dizer com isso? O que você pode trazer para mim do mercado financeiro para o varejo ou para a metalurgia? Cara, é um dos mercados mais regulados que existem. Então, assim, exige um nível de maturidade de segurança, exige um nível de maturidade do parceiro muito alto. Então, tudo isso a gente já tem hoje por DNA, por atuar nesses diversos segmentos. Então, assim, ter o parceiro certo, capacitado, faz toda a diferença no trajeto, no processo e no resultado. Eu digo que a conversa ela é profunda, ela não sai daquele superficial. Quando você tem um parceiro especializado naquilo, o cara já passou por várias empresas. Sabe os caminhos, né? Ele vai pegar o atalho. É o que eu brinco de encurtar o tempo, né? É exatamente isso. Né? Como todo, na verdade, como todo BPO, né? E até a carga de aprendizado de outros, né?
Você faz um BPO contábil porque você não tem especialidade na questão de tributação e tudo mais. Eu acho que cibersegurança tem que... E vai por esse caminho, né? E aí você vai assimilando, né? Vai bebendo daquela fonte e vai caminhando de mãos dadas, né? Faz essa comunhão, acho que é imprescindível também. Na prática não busca um fornecedor, busca um parceiro, tá? Fornecedor tem um monte. É isso aí. Parceiro são poucos. Nós buscamos parceiros. É isso. Parece semântica, parece uma diferença só de palavra, mas faz toda a diferença na prática. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui, por estar compartilhando com a gente um pouquinho da história de vocês, saber um pouquinho dos desafios que vocês têm no dia a dia. Obrigado por ter compartilhado aí um pouco da escola lá também, desses desafios que vocês têm. Acho que é legal a gente, cara, conta com a gente para apoiar. O pessoal que está em casa também. Aceito já pra... E para você que está em casa, como o Vini falou aqui, cara, já está dando aula aqui. Deixa o seu like, curte aí a gente, segue a gente em todos os canais para não ficar de fora. E aí, Gustavo, onde é que o VortexCast vai da próxima vez? Não sei, vamos descobrir aí. Vamos descobrir qual é a próxima cidade que vai receber o VortexCast para a gente falar de segurança, falar de IA, falar de ambiente industrial, operativo, operações críticas, falar de SOC convergente e falar de muitos assuntos aí que sejam relevantes para o nosso segmento. Dito isso, muito obrigado. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Obrigado no podcast, mas eu assisto, né? Então tem que dar, quando os convidados são ilustres aí. Tem que bater palma, né? Senão eles não voltam também, né? Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo. Foi fantástico aqui participar com vocês, bater esse papo legal. Sempre um prazer. Prazer é todo nosso. Conte com a gente. Também agradeço o convite. Parceiros. Muito bom estar aqui com vocês, aprender com vocês é muito bom. Eu gosto muito de aprender, então ambientes como esse a gente aprende muito, cresce muito. Obrigado pelo convite. É recíproco. É isso, galera. Obrigado. Pessoal de casa, até o próximo VortexCast. Tchau, tchau. Pra cima. Um abraço. Bora. Pessoal. Um abraço.